Olá, meus amores, tudo bom? Chuchus, vamos começar então a revisão aqui para avaliação do dia 21. A primeira matéria que vai cair na prova são estudos de sinais de uma função do primeiro grau. O que seria o estudo de sinal de uma função do primeiro grau? Eu tenho que desenhar o eixo X, desenhar meu gráfico, ver se ele é crescente ou decrescente, eu vou desenhar ele de qualquer jeito, tá bom? Lembrar que sempre do eixo X para cima a minha função ela é positiva, do meu eixo X para baixo, a minha função ela vai ser negativa. Sempre o para cima e para baixo é onde o eixo X vai encontrar o gráfico, tá? Vai formar tipo um triângulozinho aqui. Quais são os passos? Primeiro, eu tenho sempre na função do primeiro grau verificar se ela é crescente ou decrescente. Quem vai me dizer isso é o sinal do A, é quem tá com o X, tá? Função do primeiro grau. Quem tá com o X que vai me dizer se ela é crescente ou decrescente. Se eu vou desenhar ela subindo ou se eu desenho ela, nesse caso aqui, por exemplo, ó, descendo. Essa aqui seria a primeira, uma crescente. Essa segunda, como tá descendo, ela seria uma função decrescente, tá? O segundo ponto, o segundo passo que eu tenho que fazer é achar o zero da função. O zero da função é aquele local, é o ponto onde o gráfico corta o eixo X. Ok? Então, vou fazer uns exercicinhos para a gente ver como que funciona, para a gente verificar se deu para entender direito. Vamos fazer esses exercícios, são exercícios que a gente já tinha feito, tá? Para refazer, para retomar a ideia da explicação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa função aqui, y é igual a menos 20 mais 5x, e essa função indica a variação do lucro ou prejuízo da venda de um produto com base no tempo x. Tá? Então, o que ele está falando? Que é uma função que indica lucro ou prejuízo. Um economista deseja saber, para a função, a condição para que o seu y seja maior que zero. Ou seja, ele quer onde a nossa função é maior que zero. O que é ser maior que zero? É ser positiva. Então, ele quer saber onde que essa função é positiva. Então, eu vou ter que fazer aqueles dois passos que a gente falou, tá? Primeiro passo, verificar. Só um minutinho, deixa eu pausar a gravação aqui. Bom, vamos continuar aqui, amores. Então, vamos lá. Nesse exercício, os passos que eu passei. Primeiro passo, verificar se a função ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, essa função, eu vou olhar sempre, ela é do primeiro grau, então eu vou olhar sempre quem está com o x. Quem está com o x aqui, ó, é o 5 positivo. Então, nesse caso, a minha função, ela é crescente. Se fosse negativa, ela seria decrescente. Segundo passo, achar o zero da função. Como que eu acho o zero da função? Pego toda a minha funçãozinha aqui, ó, y é igual ao valor, pego esse valor, menos 20 mais 5x e igualo a zero e resolvo. O menos 20 vai para o outro lado, positivo.
O 5 que está multiplicando o x passa para o outro lado, operação inversa, ele passa dividindo. Meu x vai dar 20 dividido por 5, meu x dá 4. Então, meu zero da função é onde meu x vale 4. Para que serve isso? Para eu fazer o esboço do gráfico para eu estudar o sinal que eu quero. Desenho o eixo x. Onde é o zero da função? O ponto onde ele corta o eixo x, que é o zero da função, é onde o x vale 4. Então, veio no meu eixo x, marco o 4. Minha função não era crescente, então eu vou desenhá-la de baixo para cima, porque ela vai crescendo. Esse é o eixo, é o desenho da minha função. Agora a gente vai para o que o exercício quer. O exercício não quer onde o y é maior que zero, onde a nossa função é maior que zero. Onde que a nossa função é maior que zero? Onde que ela é positiva? Quando a função passa para cima do eixo x, ó. É esse pedacinho aqui que nós temos uma função positiva. Aí a pergunta é, para quais valores de x essa função, esse y é positivo? Então, eu vou pensar, não tá os valores de x do gráfico que estão para frente do 4. Então, a função é positiva ou o nosso y é maior que zero, quer dizer que a função é positiva, onde não é para frente do 4, então é onde x é maior que 4, para frente aqui do 4. Ok? Então, eu sempre analiso a primeira, na hora de pintar a função, eu pinto de cima do eixo x para cima ou do eixo x para baixo. Na hora de analisar o sinal, é sempre do ponto para frente ou do ponto para trás. Belezinha? Essa aqui era a minha resposta. Vamos fazer o 9 agora. O exercício 9, ele fala a mesma coisa, ó. Para quais valores? Essa função aqui pode ser y ou pode ser f de x, tá, gente? Nesse caso, os dois exemplos acabaram sendo y. Então, para quais valores dessa função, nós temos o y menor que zero. O que é ser menor que zero? É ser negativo, tá? Então, para quais valores nós temos uma função, a parte da função negativa? Eu vou desenhar. Primeiro passo, vamos ver se ela é crescente ou decrescente. Eu sempre olho na do primeiro grau, quem manda é o x, então eu vou olhar quem está com x. É negativo. Se ele é negativo, quer dizer que a minha função ela é decrescente. Deixa eu apagar aqui. A minha função ela é decrescente. Próximo passo, já vi se ela é crescente ou decrescente, é achar o zero da função. Nosso zero da função é só a gente pegar toda a nossa funçãozinha aqui, que é o menos 4x menos 32, e em vez de ficar igual a y, eu vou igualar a zero. É onde o meu y vale zero, onde a minha função é zero. Resolvo passando para lá. O menos 32 passa positivo para o outro lado. Quem está com a letra tá negativa, a gente não deixa. Para evitar isso, a gente multiplica toda a nossa função por menos 1, nossa equação, aliás, por menos 1, invertendo todos os sinais. 4x que estava negativo fica positivo, só que o 32 que estava positivo, ele vai ficar negativo. Agora, meu 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado, operação inversa, ele passa dividindo, meu x vai ser igual a menos 32 dividido por 4, menos 8, eu achei o meu zero da função. Depois de fazer esses dois passos, aí a gente vai fazer o esboço do gráfico, tá? Só mais um minuto, já volto. Bom, vamos continuar aqui então. Vou fazer o esboço do gráfico então. Ops.
Deixa eu pegar o preto aqui. Sempre a gente vai desenhar, então, o eixo X. E aí, eu vou desenhar o ponto, que é o zero da função, onde esse gráfico vai cortar o eixo X. O zero da função é onde o X vale menos 8. Então, o gráfico vai cortar o eixo X no menos 8. Minha função era decrescente, significa que ela começa aqui em cima, ó, e vai descendo. Então, agora a gente vai para a interpretação. Desenhei meu esboço, já fiz tudo bonitinho. E vou para minha interpretação. Ele quer onde o meu y é menor que zero, onde a minha função é menor que zero. Ser menor que zero é ser negativa. Então, onde que ela é negativa? Do eixo X para baixo, ó. Tem que ver a parte do gráfico, a parte do eixo X, a parte do desenho do gráfico, que ela tá para baixo do eixo X. É esse pedacinho aqui, ó. Então, nesse pedaço, nós temos que aqui, do eixo X para baixo, nosso gráfico ele é negativo. Ok? Meus amores, e agora eu preciso escrever isso na forma de uma resposta. Então, resposta aqui. Temos a função negativa, nós temos y menor que zero, para quando o valor de x está para onde? É do menos 8 para trás ou do menos 8 para frente? Para frente do menos 8. Espera que não está indo. Para frentinha aqui do menos 8. Então, nós temos que y é menor que zero, que a minha função ela é menor que zero, que a minha função é negativa, para todo valor de x que estiver para frente, ó, desenha como se fosse uma setinha aqui, ó, para frente do menos 8, para todo valor de x que é maior que menos 8. Só isso aqui. Ok? Então, esses dois exercícios foram os exemplos de função do primeiro grau. Como que a gente resolve quando nós temos uma função do primeiro grau? O gráfico vai ser sempre uma reta, aí ele vai ser ou crescente ou decrescente. Eu preciso pegar a parte que me importa, a parte que está fazendo o que o exercício que o enunciado está pedindo. Ok? Função do segundo grau. O meu raciocínio, ele vai ser parecido. Só que aqui, em vez de fazer o primeiro passo, vendo se ela é crescente ou decrescente, eu não vou ver se ela é crescente ou crescente. Eu vou ver a concavidade. O que é concavidade? É a boquinha da parábola. Eu vou ver se a minha concavidade fica virada para cima. Vai ficar com a boquinha virada para cima. Ou para baixo. Com uma boquinha assim virada para baixo. Tá? Então, ao invés de ser crescente ou decrescente, é para cima ou para baixo. É meio que a mesma ideia, só que aí a gente chama de concavidade para cima ou concavidade para baixo da parábola, tá? E depois também, igual a do primeiro grau, a gente tem que achar o zero da função. O zero da função é pegar toda a minha função igual a zero, só que como vai ser, na hora que eu igualar a zero aqui, eu vou cair numa equação do segundo grau, e aí eu vou ter que usar Bhaskara para resolver. Mas os passos são os mesmos, tá? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Um estudante, ele acredita que todos os valores dessa função aqui são positivos. Um colega diz que não, ele quer saber aonde que é essa função, se existe, se ela é negativa em algum ponto. Então, fala para mim, onde que a função é negativa? Vamos ver, então. Primeiro passo, ver a concavidade. Concavidade, ver a boquinha da minha parábola, se ela vai ser para cima ou para baixo. Na do segundo grau, quem manda é o x ao quadrado. Então, eu vou olhar aqui, ó. Meu x ao quadrado, ele está positivo. Se ele é positivo, a minha concavidade é para cima. E depois de ver a concavidade, a gente tem que achar o
zero da função. Como que eu acho o zero da função? Pego toda a minha funçãozinha aqui, que é o x ao quadrado, mais 4x, mais 3, e igualo ela a zero. Por isso que eu estou achando o zero da função, ok? Só que agora não é mais uma função do primeiro grau. Não cai mais numa equação do primeiro grau, que é só resolver no passa para lá. Agora, eu vou cair numa equação do segundo grau. Como que eu resolvo? Usando Bhaskara. Então, eu preciso achar os termos A. Isso aqui a gente já fez bastante, né? B e C e resolver. Meu A é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Nesse caso é o 1. Meu B é sempre quem acompanha o x. Nesse caso é o 4. Meu C é sempre o número que está sozinho. Nesse caso é o 3. E agora a gente vai resolver usando a fórmula de Bhaskara. Começando por delta. B ao quadrado menos 4AC. Meu delta vai ser igual... O B não é 4? Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 3. Meu delta vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. E 16 menos 12 dá 4. Achei o valor do meu delta. Agora eu tenho que achar o x. Fórmula do x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Meu x vai ser igual a menos o b, que é 4, mais ou menos raiz do delta, que também é 4, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Meu x vai ser igual a menos 4, mais ou menos raiz de 4 eu resolvo, dá 2, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Cheguei aqui, é aquela parte da minha fórmula de Bhaskara que eu tenho que separar. Eu tenho uma continha de mais e uma continha de menos ali embutidas. Eu tenho que separar as duas. Para cima e para baixo. Para cima vai ficar o menos 4 mais 2 dividido por 2. E embaixo menos 4 menos 2 dividido por 2. Menos 4 mais 2. Devo 4, paguei 2. Tô devendo 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Embaixo, menos 4 menos 2. Devo 4 e devo 2. Devo 6. Menos 6 dividido por 2. Menos 3. Como é uma equação do segundo grau, ela vai ter 2 resultados. Então, eu vou ter 2 zeros da função, nesse caso aqui. E aí, o que eu faço? Vou fazer igual agora o esboço do gráfico. Eu tenho o eixo X, que eu vou desenhar. Vou colocar nesse eixo X os meus 2 zeros da função. Então, quais são os 2 zeros da função? Quais 2 valores que eu achei quando eu resolvi a minha equação? Menos 1 e menos 3. Meus amores, cuidado! Porque na hora da resposta a gente precisa fazer tudo em ordem crescente. Então, eu tenho que pôr do menor para o maior. Pense em temperatura. O que é menor das duas temperaturas? Mais frio, menos 3. Então, eu vou pôr sempre ele primeiro, o menor primeiro. Depois, o menos 1. Ok? Meu gráfico é uma parábola com a concavidade virada para cima. Então, a boquinha vira para cima, quer dizer que ele começa aqui em cima. Passa aqui e volta para cima. E aí, agora a gente presta atenção aqui no que eu quero. Eu quero a parte onde ela tá menor que zero. O que é ser menor que zero? É ser negativa. Qual parte que a minha função tá negativa? Amores, é sempre do eixo X para baixo, a parte do gráfico que desce, essa aqui, ó, que está descendo o eixo X. Então, essa aqui
é a minha parte do meu gráfico que ela tá, minha função está negativa. E agora, como que eu vou escrever isso? Então, vamos lá. Ele quer que eu indique o intervalo. Opa, perdão. Ele quer que eu indique esse intervalo aqui. Então, a função é negativa ou y é menor que zero, né? A função ser negativa é a mesma coisa. Onde... Aí eu vou colocar onde ela é. Para quais valores de x? Então, ó, não são para os valores de x que estão para frente do 3 e para trás do menos 1? Então, como que eu vou escrever isso? Espera aí que tá dando um delayzinho no meu computador. Como que eu vou escrever isso? Eu vou colocar aqui o menos 3, o menos 1, o x aqui no meio deles e vou colocar o sinal de menor nos dois. Então, onde que essa função é negativa? Quando o x está para frente do menos 3 e para trás do menos 1. Quando o x é maior que menos 3 e menor que menos 1. Sinal, se eu colocar em ordem crescente, ele sempre vai ter esse sentido. Tá, gente? É nesse pedacinho aqui. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Para quais valores a função... Ó, agora está com f de x em vez de y. Para quais valores essa função aqui é maior que zero? O que é a função ser maior que zero? Ela ser positiva. Então, ele quer para mim em quais pedaços essa função é positiva. Vamos fazer todo o processo, então. Primeira coisa, concavidade. É do segundo grau? Quem manda é o x ao quadrado. Não é positivo aqui o x ao quadrado? Isso significa que a minha concavidade é virada para cima. Segundo passo, achar o zero da função. Como que eu acho o zero da função? Pego a minha função aqui, que está igual a f de x, e eu coloco esse f de x valendo zero. Então, eu igualo a minha função a zero. X ao quadrado mais 12x mais 36 igual a zero. Virou uma equação do primeiro grau que eu resolvo utilizando o Bhaskara. Ok? Então, aqui começamos. Vou trocar de cor. Achando os valores do A, do B e do C. O A é sempre quem está com x ao quadrado, nesse caso é 1. O B é sempre quem está com o x, 12. E o C é o número que está sozinho, 36. Começamos com o nosso delta. Fórmula. Delta é o B ao quadrado menos 4AC. Meu delta vai ser igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 36. Meu delta vai valer 12 ao quadrado, que dá 144, menos 4 vezes 1, 4 vezes o 36, também dá 144. Meu delta vale zero. Não sei se vocês lembram, espero que lembrem, que a gente vai usar agora essa parte aqui do delta. Quando o delta é igual a zero, significa que eu não vou ter duas soluções. Eu vou ter uma solução. Na realidade, eu tenho duas soluções iguais, que a gente pode encarar como sendo uma solução só. Tá? Então, agora que a gente achou o delta... Ah, Pro, não continua, então? Continua. A gente não continua quando o nosso delta é negativo, tá? Então, eu vou continuar aqui achando x. X é igual a menos b, mais ou menos... Deixa eu passar um risquinho aqui. Raiz de delta sobre 2a. Meu x vai ser igual a menos o b, que vale 12, mais ou menos raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes 1. Meu x vai ser igual a menos 12, mais ou menos raiz de 0 é 0, dividido por 2. Tanto menos 12 mais 0 quanto menos 12 menos 0 vai dar a mesma coisa, gente. Então, eu não preciso necessariamente dividir para cima e para baixo, tá? Então, eu vou continuar a conta aqui, ó. Menos 12 mais 0 ou menos 12 menos 0 não vai fazer diferença.
vai dar menos 12. O zero não faz diferença ali. Menos 12 dividido por 2 vai dar menos 6. E aí, eu achei o zero da minha função. Nesse caso, mesmo ela sendo do segundo grau, eu vou ter zero da função só porque meu delta é zero. E aí, o que vai acontecer aqui? Vou fazer o meu desenho. Com atenção, sempre começo desenhando o eixo X. Nesse caso, eu só tenho zero da função. O meu zero da função é no menos 6, então eu vou marcar ele aqui, menos 6. E aí, agora eu vou desenhar a concavidade. A concavidade da minha parábola, ela tá virada para onde? Não é para cima? Então eu vou desenhar minha boquinha para cima. Ela só vai dar uma encostadinha aqui no menos 6, ó. Ótimo. E aí ele quer onde que aquela função é positiva. Onde que ela é positiva? Para todas as partes do gráfico que estão para cima do eixo X. Então, ó, aqui tá para cima, toda essa partinha aqui, ó, do meu gráfico tá para cima. Só que atrás também, ó, tá quase tudo para cima do eixo. Qual que é a única partinha, nono ano, que não está para cima do eixo? Porque aqui ela tá positiva, desse lado. E aqui ela também tá positiva. Qual que é a única partinha que ela não tá positiva? Quando ela tá no menos 6, que é o único lugar onde ele entra no eixo. O resto tudo tá para cima do eixo. Então, para quais valores essa função é positiva? A função é positiva ou f de x, que a função é maior que zero, que é a mesma coisa que dizer que ela é positiva, para qualquer valor de x que não seja o menos 6. Como que eu coloco isso? Diferente do menos 6. Só não pode ser o menos 6, porque no menos 6 ela não tá para cima do eixo. Ela tá exatamente aqui no eixo. Na aula, alguns alunos colocaram para x maior que menos 6 e menor que menos 6. Tá certo também. Para quais são os valores de x que são maiores que menos 6 e menores que menos 6? São todos os valores tirando menos 6. Então, a gente pode escrever de maneira mais simples, assim, ó. Para todo valor de x que não é menos 6. Ah, Pro, e se eu escrever assim, ó, x maior que menos 6 e para x menor que menos 6? Você vai considerar? Vou considerar porque também tá certo, tá? Mas eu preferiria para x diferente de menos 6. Ok? Então, aqui a gente acaba... Ah, não, vamos fazer mais um. Coloquei mais um valor aqui para vocês. Um último módulo. Para quais valores essa função é positiva? Para quais valores esta funçãozinha aqui é maior que zero? O que é ser maior que zero, nono ano? Ser maior que zero é ser positiva. Então, o que eu vou começar? Analisando a concavidade. Sempre começo pela concavidade. Concavidade aqui. Quem manda na do segundo grau é o x ao quadrado. Ele é positivo. Então, minha concavidade... No caso, eu peguei todos os exemplos como para cima, gente. Foi coincidência, tá? Pode ser para baixo tranquilamente. E agora, o segundo passo é eu achar o zero da função. Como que eu acho o zero? Pego a minha funçãozinha aqui, que é x ao quadrado mais 2x mais 4, e igualo ela a zero. Vira uma equação do segundo grau. E como que eu resolvo a equação do segundo grau? Utilizando Bhaskara. Então, acho os termos A, B e C. O A é sempre quem acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é 1. O B é quem acompanha o x, que é 2. E o meu C é o número que está sozinho, que é o 4. Aqui, turminha, vamos começar calculando o valor do delta. Meu delta, fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Meu delta vai ser igual o b, que vale 2, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 4. 2 ao quadrado dá 4, e aqui vai dar 16.
Meu delta vai ser 4 menos 16. Eu tenho 4, só que estou devendo 16. Fico devendo 12. Então, esse aqui é o valor do meu delta. Meu delta deu negativo. O que acontece? Eu não vou continuar. Não tem como eu achar o valor de x, porque não tem valor de x. Não tem zero da função. Então, ele não tem zero da função. O que significa não ter o zero da função? Que ele não vai cortar o eixo x. Eu vou ter o eixo x aqui sim, eu vou conseguir desenhar. Eu tenho o eixo x. Só que como não tem zero da função, ele não vai cortar meu eixo x em lugar nenhum. Então, minha concordade não é para cima, então ele vai ficar aqui em cima assim, ó. Aí a pergunta é, para quais valores a minha função é maior que zero? Onde que minha função é positiva? Gente, ele quer saber para quais valores o gráfico está para cima. Mas meu gráfico não está inteirinho aqui para cima do eixo x, ó. Tá tudo aqui para cima do eixo x. Quer dizer que ele é positivo, essa função está para cima em todo o valor de x. Então, a função é positiva. O meu f de x é maior que zero para todo valor de x. Não tem... Opa, vou voltar. Não tem nenhum número que vai fazer ela ficar negativa. Ok? Todos os valores deixam a minha função positiva. Certo? E aí agora a gente acaba aqui os estudos de sinais. Se você por acaso ficou na dúvida, você assiste de novo, tenta refazer os exercícios de sala, verifica se acertou, ok? E agora a gente vai para a revisão da lei dos senos e para a lei dos cossenos. Começando. Opa, não dei um espaço. Vou dar um espaço aqui antes desse. E um espaço antes desse. Vamos começar aqui, meus chuchus, com a lei dos cossenos. Como que funciona a lei dos cossenos? Eu vou ter um triângulo e vou ter a medida de um ângulo e dos 3 lados. E eu quero saber um desses valores por aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho esse ângulo aqui, vou chamar ele de ângulo alfa. E tem os lados A, B e C. A lei dos cossenos é a lei que relaciona esses 3 lados e esse ângulo. Como que ela funciona? Sempre... Aí eu coloquei aqui na ordem diferente da sala, vou colocar na mesma ordem, mas não importa as letras, tá? Só vou manter a letra que eu usei lá, só por manter. Mas o que é importante vocês lembrarem? Eu sempre começo a lei dos cossenos com o lado que está oposto ao ângulo. Então, aqui meu ângulo está aqui, meu lado que está oposto a ele é o A. Com ele ao quadrado, igual aos outros 2 lados, b ao quadrado e c ao quadrado se somando, esses dois é o b e o c, menos 2 vezes esses outros lados, o b e o c, vezes o cosseno do meu ângulo que está lá. Ok? Essa é a lei dos cossenos. Vou usar ela quando eu tenho um ângulo e 3 lados. Vamos para um exercício aqui, ó. De novo, olha aqui, eu tenho um ângulo, 3 lados, um deles eu não sei. Lei dos cossenos. Vou colocar aqui. Vou começar com a lei dos cossenos aqui, então, o lado que está oposto ao ângulo, que é o x, ele fica ao quadrado e sozinho, igual aos outros 2 lados, o 5 e o 3 ao quadrado, se somando, menos 2 vezes esses 2 lados, o 5 e o 3. Ah, tanto faz a ordem, eu pus o 3 primeiro, depois o 5. Tanto faz, tá? Vai a ordem que você quiser, esses lados. Vezes o cosseno do ângulo que tá aqui.
Aqui, a gente vai... Filha, pega o celular pra aumentar ele na pedra. Vocês vão ter a tabelinha para poder consultar o valor dos cossenos, tá, gente? Eu vou autorizar que vocês consultem o valor dos cossenos e usem a calculadora, tá? Então, vocês vão poder fazer a continha na calculadora de boa e vocês vão ter o valor do cosseno dos senos para poder consultar nessa parte aqui também tranquilamente, ok? Aqui, meus amores, vamos resolvendo, só preciso achar o valor do cosseno, eu não tenho tabela, eu vou pegar aqui na internet, cosseno de 70. Não preciso. Eu tenho uma tabelinha aqui. Espera um pouquinho que a minha tabelinha está aqui. Na página de vocês está 541 e 543. Tá, pessoal? Só deixa meu lindo computador abrir aqui devagarzinho. E eu vou lá para a página 541. Era pra estar aqui. Aqui, ó. E eu consulto aqui, ó. Cosseno de 70 graus. Cosseno é a segunda fileirinha, tá? É 0,342. Então, eu venho aqui. Copio todo o resto. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Pra eu não posso resolver? Pode, mas eu vou te dar uma dica já já. Cosseno de 70, então 0,342. E agora eu resolvo. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, que dá 9. E agora tudo isso aqui para mim é uma multiplicação zona só. Que eu vou fazer. Vocês estão com a calculadora aí, vão poder usar. 2 vezes 5 vezes 3 vezes 0,342. Que dá 10,26 essa multiplicação. Agora, somando, x ao quadrado é igual a 25 mais 9, que dá 34, menos 10,26, que dá 23,74. Inverso da potência, eu passo esse quadrado para o outro lado como uma raiz quadrada de 23,74. E quanto que é a raiz quadrada de 23,74? A gente pode consultar aqui na calculadora, ok? Raiz quadrada de 23,74 vai dar para mim aproximadamente 4. Ela não é exata, tá? Então, só vou ficar com 2 casas decimais. 4,87. Essa aqui é a minha lei dos cossenos, tá? Eu vou usar a lei dos cossenos aqui. Vamos fazer mais um de lei dos cossenos? Esse aqui. Ele quer saber a distância entre A e B. Não sei. Vou chamar de X e vou usar a lei dos cossenos aqui, ó. Se quiser desenhar outro triângulo mais limpinho para facilitar, com as mesmas medidas, mas mais simples, sem muita rabisqueira, desenha. Sempre nós começamos com o lado que está oposto ao ângulo ao quadrado, então x ao quadrado, igual os outros dois lados, aqui ó, 130 ao quadrado, cada um e se somando, menos 2 vezes o 100 vezes o 30, 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está aqui. X ao quadrado é igual. Copio tudo. Fica mais fácil, gente, porque aí você já resolve na ordem, tá? Se você copiar tudo, até colocar o valor do cosseno. Vou pegar aqui para achar o valor do cosseno de 60. Cosseno de 60, tá na minha outra tabelinha, é 0,500, tá? Você pode usar 0,500 ou pode usar 0,5.
x ao quadrado vai ser igual a 100 ao quadrado. 100 vezes 100, 10.000. 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. E tudo isso aqui é uma multiplicação zona só que a gente vai fazer aqui agora. 2 vezes 100, eu estou fazendo na minha calculadora, vezes 30, vezes 0,500, que dá 3.000. E agora, eu copio tudo isso aqui e resolvo. 10.000 mais 900, 10.900 menos 3.000 vai dar 7.900. Inverso da potência, raiz de 7.900, ela não é exata, vai dar aproximadamente 88,88. Aqui a gente tá falando em metros, então é em metros aqui. Ok? E aí a gente termina aqui então com a revisão da lei dos cossenos. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho para já postar, continuar com a lei dos senos. 5 segundinhos. Vamos lá? Continuando então, agora a gente vai falar da lei dos senos. O que a lei dos senos me diz? Vou resumir ela aqui, tá, gente? A lei dos senos eu posso usar em duas situações. Vou separar. Quando eu tenho 2 ou 3 ângulos e 2 ou 3 lados. Porque aí eu uso tipo uma proporçãozinha, uma regrinha, tipo uma regrinha de 3, que eu falo que o lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o outro lado também está para o seno do ângulo oposto a ele. Então, é uma relação, eu pego, por exemplo, aqui, ó. Os ângulos x, y, z e os lados a, b, c. Eu posso fazer a relação, ó, que o a está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o x, assim como o c está para o seno de z, que é o oposto ao c, tá? Sempre assim, então, quando eu tenho os ângulos e lados para eu comparar. Sempre o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Igualo essas duas e aí eu cruzo para resolver. E o outro caso que eu consigo usar a lei dos senos é como eu tenho ângulo, nem vou colocar vou colocar só ângulo, lado e raio da circunferência inscrita, da circunferência que o polígono está inscrito, que o triângulo está inscrito, tá? Como que eu faço aí quando eu tenho raio? Eu pego o lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a 2 vezes o raio. Essa é a minha relação. Vou mostrar as duas agora num exercício. Vamos começar? Faltou um pedacinho aqui que saiu. Vamos começar com o exercício 1 aqui. Se eu quiser descobrir o valor de x, depois o valor de y. Começando com x, então. Pego o x, está para o seno do ângulo oposto. Quem que está oposto ao x? O 65. Então, x está para o seno de 65, assim como não posso pegar o y, porque eu preciso de um lado com número para comparar. Então, vou pegar o 6, está para o seno de, quem que é oposto ao 6? É o 67. Então, está para o seno de 67. Eu troco aqui por valores. Vou pegar o seno de 65 e de 67 aqui na tabela. Seno, agora a primeira coluninha, tá? Aqui, ó, seno de 65 é 906 e de 67 é 921. Então, vamos lá. X está para seno de 65 é 0,906. 6 está para o seno de 67 é 0,921. É só cruzar, tá? Aqui é uma proporçãozinha normal. Sempre multiplicando a diagonal que tem a letra, cruza.
X está para x vezes 0,921, 0,921x. Igual a, pega a calculadora. A gente pode usar aqui, essa é a beleza dessa matéria. 6 vezes 0,906. Essa multiplicaçãozinha aqui deu 5,436. O nosso 0,901 que está multiplicando x vai passar para o outro lado, dividindo. E isso aqui, 5,436 dividido por 0,921 vai dar aproximadamente, porque não é exato, 5,90. Achei o valor de x. Só que não acabou, porque esse exercício não queria só o valor de x. Ele também queria o valor do y. Para achar o valor do y, eu vou ter que fazer o mesmo raciocínio. Vou até apagar aqui em cima, ó. Ah, agora não dá para apagar. Não tem problema. Para achar o valor do y, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Y está para o seno do oposto a ele. Quem que é o oposto ao y? O 48. Então, y está para seno de 48. Assim como, de novo, eu preciso de um lado que tenha número. Então, eu vou usar o 6 de novo. 6 está para o seno de 67. Vou na tabela, que o seno de 48 eu ainda não sei. Vou vir aqui na tabelinha. Vou procurar. Aqui, ó. Seno de 48, 0,743. Então, vem aqui e troco. Seno de 48 por 0,743. Igual a 6 está para seno de 67, que a gente já tinha visto que dá 0,921. Chegou aqui, essa é a parte que eu quero que todo mundo chegue. Trocar valores, chegou aqui é só cruzar. Letra primeiro, diagonal que tem a letra, y vezes 0,921, 0,921y. E 6 vezes 0,743 vai dar 4,458. Esse 0,921 que está multiplicando o y vai passar para o outro lado, dividindo. A Clara está participando da correção aqui, tá, gente? 4,458 dividido por 0,921 vai dar aproximadamente, porque não deu exato, deu um número grandão, 4,84. Não pode esquecer de pôr a unidade de medida, tá? Era centímetros as duas. Então, achei o x e o y, que era o que esse exercício queria. Essa é uma aplicação da lei dos senos. Nesse caso, eu tinha os 3 ângulos e os 3 lados. Ah, mas eu não tinha o valor de 2. Não importa, mas ele mostrava para mim que eu ia usar 3 ângulos e 3 lados, tá? Se eu tenho duas incógnitas, quer dizer que eu tenho que fazer duas incógnitas são duas proporções. Cada incógnita que eu tiver, eu tenho que fazer uma proporção para resolver. Ok? E vamos para o último exercício de lei dos senos. Não falei para vocês que a gente poderia usar também quando eu tenho ângulo, lado e raio? Vai ser nesse formato aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, um triângulo inscrito nela, ó, as 3 pontinhas dele estão sobre a circunferência. O raio aqui eu não sei quanto mede, ele deixa a letra R mesmo. E aí, a gente vai ter que usar a lei dos senos. A lei dos senos fala o que para mim? Que o lado, que nesse caso é o 10, dividido pelo seno do ângulo oposto, pelo seno de 60, tem que ser igual a 2R, a 2 vezes o raio. Só trocar por valores aqui, ó. 10 dividido por seno de 60. O seno de 60 é 0,866, igual a 2 vezes o R. Pera aí. Aí, o que eu faço aqui agora? Eu ponho embaixo aqui do R
ponho um 1 e vou multiplicar cruzado. Sempre começando pela diagonal que tem a letra. Nesse caso, a minha letra é a letra R. Então, eu tenho que fazer 0,866 vezes o 2R. Como que a gente faz isso? A gente faz o 0,866 vezes o 2, que é número, que dá 1,732. E o R, eu só copio. Igual a outra diagonal. 10 vezes 1, 10. O meu 1,732 que está multiplicando o R, vai passar para o outro lado, dividindo. E aí eu vou fazer essa divisão também na calculadora. 10 dividido por 1,732 não vai dar exato, vai dar um valor aproximado, aproximadamente 5,77. 5,77 centímetros. Essa é a medida do meu raio. Então, ele já sabia que esses valores, quando a gente está trabalhando com seno e cosseno, os valores são aproximados, tá? Então, ele fala, determina a medida aproximada do raio. Resposta. Vamos colocar ela aqui. Resposta. O raio é aproximadamente 5,77 centímetros. Ok, queridos? E nós finalizamos, então, a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer tudo muito bonitinho, tá? Sempre no vídeo da revisão, pausa primeiro para tentar fazer. Espero que vocês tenham conseguido. Pro, não tentei. Volta e tenta fazer tudo de novo, então. Ok? Ficamos por aqui, meus amores. Até a nossa provinha de amanhã, então. Beijinhos e boa sorte. Não esqueçam, você tá em casa agora assistindo o vídeo? Já enfia essa calculadora na mochila. Beijos!